Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e chegando hoje com mais um vídeo da série sobre Project Online e Power BI. O vídeo de hoje é uma continuação de um vídeo que eu já fiz aqui no canal, é o vídeo número 55 da playlist Project Online e Power BI. Vou mostrar para vocês aqui no meu computador. É uma continuação desse vídeo aqui. Para contextualizar um pouquinho, só para vocês saberem quem está olhando esse vídeo aqui atual pela primeira vez, no vídeo 55, no vídeo anterior, eu falei sobre como é possível, no Power BI, criar uma relação de hierarquia entre tarefas, quando a gente se conecta ao Project Online, para poder criar aquela relação de tarefa pai com tarefa filho, né? Tarefa resumo e as subtarefas embaixo de cada tarefa resumo. Então, falei sobre como criar essa estrutura, sobre como criar essa hierarquização no Power BI, para a gente replicar a maneira como o cronograma é organizado no Project. Só que ficou faltando um ponto ali, que é como organizar essas tarefas na sua questão hierárquica, da maneira como elas estão definitivamente organizadas no cronograma e não em ordem alfabética. Então, se vocês assistiram o primeiro vídeo e se não assistiram, volta lá para assistir, dá uma pausa nesse, volta lá para assistir. Eu vou deixar aqui na descrição o link e vou deixar aqui no card em cima também. Mas lá naquele vídeo anterior, a gente viu como montar toda a estrutura, só que eu falei que a gente ainda tinha alguma coisa para fazer, porque quando a gente monta a estrutura, a maneira como o Power BI interpreta e disponibiliza as informações é através da ordem de classificação crescente, a ordem de classificação alfabética. Então, quando você tem uma organização de estrutura das tarefas, o Project Online não vai necessariamente respeitar a sequência na qual as tarefas acontecem ou a sequência na qual as tarefas estão organizadas no cronograma. E, na verdade, o que ele vai fazer, ao contrário disso, é organizar as tarefas numa ordem alfabética. Então, eu falei que eu faria um segundo vídeo para explicar como é possível resolver esse problema e estamos aqui para isso hoje. Então, vamos lá para o meu computador. Eu tenho aqui o arquivo aberto, tá? Como eu falei, né, eu não vou explicar como eu cheguei aqui nessa questão, porque vocês podem ver o vídeo anterior, então se não viram, dá uma olhada lá. Mas basicamente aqui a gente tem o resumo das informações. Eu tenho aqui três tabelas principais, três consultas principais que eu obtive, né? A consulta que eu chamei de Projects, a consulta Tasks, que é o filho, e a Tasks, que é o pai. Então eu expliquei lá como estruturar isso daqui. E aqui eu tenho a minha relação de projetos. Então eu tenho esse projeto AA Tenant Renewal. Quando eu clico nele, eu consigo ver todas as subtarefas abaixo dele. Analysis, Budget e assim por diante, né? Isso aqui são as tarefas do nível pai, tá? O nível filho também posso ter aqui. Então eu posso trazer a tarefa do nível filho para cá. E aí o que vai acontecer é que eu tenho esse AA Tenant Renewal. Quando eu expando, eu tenho cada uma das tarefas resumo, né? Analysis, Budget, Deployment, Design. E abaixo disso eu tenho as tarefas que de fato acontecem. Analysis Complete, Define System Requirements. Só que se a gente for olhar aqui, pegando no contexto desse projeto AA Tenant Renewal, a gente vai ver que ele está organizado em Analysis, Budget, Deployment, Design, Finalization, Monitor, Post-Implementation e Scope. Ou seja, isso aqui é uma ordem alfabética. Não é necessariamente a ordem como o cronograma está organizado. Da mesma forma que a gente tem aqui também essas informações. Analysis Complete, Define Systems Requirements. Então tudo isso aqui dentro do Analysis também está em ordem alfabética. Tá bom? Então, para a gente resolver esse problema, é bem simples. Nós vamos primeiro voltar no Power Query, tá? Lá na onde a gente faz a transformação dos dados. Então, vou vir aqui e dar um Transform Data. E aí eu vou voltar na tarefa Pai primeiro, tá? Dentro da tarefa Pai, a gente fez uma consulta, uma estrutura de query, né? E nós deixamos apenas algumas colunas, né? Data de início, data de término, o outline level, percentual concluído, algumas coisas assim. O que a gente vai precisar fazer na nossa consulta é incluir uma coluna que a gente não tinha incluído inicialmente, tá? Que é o task WBS. Tá? Então você vai procurar, se você não tiver esse task WBS, que não fazia parte da primeira estrutura quando eu montei inicialmente o primeiro vídeo, essa coluna task WBS ela não estava disponível. Então a gente vai ter que voltar no passo de colunas removidas e adicionar a coluna task WBS. Tá bom? O que é o task WBS? Basicamente, ele é a estrutura de tópicos do cronograma. Então, ele vai identificar qual é a posição hierárquica dessa tarefa
dentro do cronograma, tá? Isso aqui a gente vai fazer tanto para a consulta onde a gente tem o pai, quanto onde a gente tem o filho, tá? Então aqui no filho, mesma coisa. A gente vai voltar lá na consulta, nessa etapa, né, de colunas removidas, e vai adicionar o task WBS, tá? Então garante que você adicione essa coluna dentro da sua consulta. Uma vez adicionado o task WBS, aí a gente pode salvar e fechar, né? Aplicar, ele vai atualizar os dados e tal e tudo mais. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Na consulta TaskSpy, eu vou abrir aqui para ficar mais claro para a gente, né? Dentro do TaskSpy, eu vou adicionar uma coluna. Então, eu vou criar uma nova coluna através de uma sintaxe de DAX, né? E essa nova coluna, o que ela vai ter que fazer? Ela vai concatenar a WBS com o nome da tarefa. Porque como a WBS ela é a estrutura organizacional e hierárquica das tarefas, então quando eu adicionar a WBS ao nome da tarefa, quando eu fizer a junção das duas, concatenar as duas, logo o Power BI ele vai considerar essa informação como a informação sequencial dentro da classificação, da ordem alfabética. E aí, automaticamente, a gente vai ter uma classificação alfabética das tarefas. Então, aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui o zoom, vou dar um zoom aqui. E essa coluna nova, eu vou chamar de nome da tarefa. Como eu estou usando aqui com... Na verdade, eu vou colocar outro nome, eu vou chamar de tarefa resumo, tá? Que aí eu sei que essa aqui é oriunda do pai. Então, o que vai ser isso daqui? Ele vai pegar, basicamente, o task WBS, que é o que eu preciso, vai concatenar isso daqui, e aí eu vou dar um espaço, tá? Então eu vou abrir a aspas, vou dar um espaço, e vou concatenar com o task name. Ou seja, ele vai ter o WBS, um espaço, e depois o task name, tá? Se a gente quiser, a gente pode colocar alguma coisa aqui também entre o espaço, um ponto, um hífen, alguma coisa assim, tá? Então basicamente a gente faz isso, cria uma tarefa, ou uma coluna, né, chamada tarefa resumo, beleza? E isso aqui dentro do pai. E aí o pai, o que eu tenho aqui na minha visualização? Eu tenho o nome do projeto, eu tenho o task name, que vem do pai, e o task name que vem do filho. Então o que eu vou fazer? Esse cara aqui, task name, que vem do pai, eu vou remover, tá? Então eu vou tirar ele da minha relação, e no lugar dele eu vou trazer a tarefa resumo. Quando eu trouxer a tarefa resumo, olha como é que fica o resultado aqui, ó. Scope, Analysis, Design, Budget, Finalization, Deployment, Monitoring Control, Post-Deployment Review, tá vendo? Então ele vai seguir exatamente a sequência lógica do cronograma baseado na WBS. Então eu sei que o meu projeto começa com escopo, depois Analysis, depois Design, depois Budget, Finalization e assim por diante. Então ele já classifica automaticamente por ordem alfabética com essa concatenação entre a WBS e o nome da tarefa. Depois eu preciso resolver as tarefas filho, porque eu arrumei o pai, agora eu preciso arrumar o filho. Para fazer isso, basicamente, a gente faz a mesma lógica. Então eu vou vir aqui agora, vou aumentar, né? Vou expandir aqui o tasks filho, tá? Vou criar uma nova coluna. A primeira coluna a gente tinha chamado de tarefa resumo. Essa daqui, então, eu vou chamar de tarefa regular, tá? Mas você pode dar o nome que você quiser aí. Tarefa regular. E aí, basicamente, a mesma lógica, né? Ele vai pegar o task WBS, vai concatenar, vai dar um espaço e vai concatenar isso aqui com o task name. Vai pôr os dois juntos. Finaliza aqui a criação da coluna. Aí a gente vai remover esse task name daqui. E no lugar do task name, eu tenho a sequência project, tarefa resumo e depois tarefa regular. Agora, se a gente pegar aqui, por exemplo, dentro desse projeto, AA Tenant Renewal, eu abro o escopo, aí eu tenho Determine Project Scope, Secure Project Scope Sponsorship, Define Preliminary Resources, Secure Core Resources, Scope Complete. Então ele já está seguindo exatamente a lógica da WBS, já está organizando para mim da maneira mais adequada. E aí dentro da análise, dentro do design,
tudo vai funcionar da mesma forma. Então você já tem uma sequência organizacional adequada que mostre o seu cronograma na forma como ele foi criado lá dentro do Microsoft Project. E aí você pode explorar isso daqui dentro dos relatórios. Legal? Pessoal, é isso. O vídeo de hoje queria fazer bem curtinho para poder explicar como fazer essa organização. Eu espero que ajude aí dentro das necessidades que vocês tiverem de negócio para poder estruturar os seus cronogramas. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, eu convido você a deixar aqui nos comentários, porque isso sempre engrandece a discussão, né? Se você talvez tenha resolvido isso de uma outra forma, também é legal a gente saber outras alternativas para resolver esse problema. E, como sempre, eu fico à disposição aí em caso de alguma outra dúvida adicional. Se vocês tiverem sugestões de novos vídeos para serem trazidos aqui para entregar valor ou que agreguem valor para o trabalho de vocês, podem ficar à vontade para se conectar comigo e a gente vai bater nesse papo. Legal? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.